Bom dia, meu nome é Thiago, sou professor da disciplina de produção de espécies nativas continentais e hoje a gente vai tratar do cultivo de peixes nativos do Brasil, mais especificamente tratando dos fundamentos e técnicas de manejo. Ao longo da nossa aula, vamos responder algumas perguntas interessantes, como, por exemplo, a primeira. Quais são os principais peixes nativos do Brasil que são cultivados? Em seguida, a gente vai responder a pergunta: quais cuidados devem ser tomados na aquisição e estocagem de alevinos? A terceira pergunta é: que fatores determinam a quantidade de peixes que pode ser estocados em um viveiro? Em outras palavras, como é que a gente pode determinar a densidade de estocagem? E, por fim, a gente vai responder a pergunta: como calcular a quantidade de ração administrada em um viveiro? Para a gente responder essas perguntas, nós vamos estruturar nossa aula em 5 grandes temas, né? O primeiro deles é principais espécies nativas cultivadas e suas características. Para entendermos melhor esse ponto, nós vamos dividir essas espécies em 3 grandes grupos. O grupo dos peixes redondos, o grupo dos peixes de couro e, por fim, o pirarucu. Né? Iniciando aqui pelos peixes redondos, né? Que pertence à ordem dos caraciformes. Nesse grupo, podemos encontrar o tambaqui, conhecido também como, que tem o nome científico de Colossoma macropomum. Vamos tratar do pacu, que é o Pieractus mesopotâmicos. E, por fim, esse grupo também pertence à pirapitinga, né, que é o Pieractus brachypomos. Observe que eles são conhecidos como peixes redondos justamente por esse formato em forma de semelhante a um disco, né? Por isso eles recebem esse nome de peixes redondos. Dessas espécies essas espécies podem ser cruzadas entre si, formando assim os conhecidos, os chamados híbridos, né? Por exemplo, temos o principal deles, que é o tambacu, que é o cruzamento entre o tambaqui e o pacu. Temos também a tambatinga, que é o cruzamento do tambaqui com a pirapitinga. O paqui, cruzamento de um pacu com tambaqui, e a patinga, cruzamento entre pacu e pirapitinga. Outros híbridos podem ser obtidos também, né, com outras espécies, mas queria destacar esses aqui. Né? O principal desses híbridos para a piscicultura nacional é o tambacu, né, que é o fruto do cruzamento de uma fêmea de tambaqui com um macho de pacu. Perceba que o nome, né, o nome do híbrido é formado a partir de partes do nome de uma espécie com partes do nome de outra espécie. Né? E essa formação não é aleatória. Né? Inicialmente, se utiliza parte do nome da fêmea utilizada no cruzamento, finalizando com parte do nome do macho utilizado nesse cruzamento. Por exemplo, tambacu, portanto, é filho de um cruzamento entre uma fêmea de tambaqui com um macho de pacu. Né? E essa ordem é sempre mantida. Esse nome é utilizado para a gente ter um controle sobre quais são os indivíduos utilizados no cruzamento. Né? O tambacu ele é o principal peixe produzido, né? O principal peixe caraciforme produzido em algumas regiões, principalmente centro-oeste e sudeste, justamente porque ele junta características do tambaqui com o pacu. Por natureza, o pacu ele é um animal mais resistente a baixas temperaturas, né, por ser nativo justamente aqui das bacias do Rio Paraguai e da bacia do Rio Paraná. Então, ele já traz no seu DNA essa resistência a temperaturas mais baixas. Né? Por outro lado, o tambaqui ele é um peixe de porte físico maior, né? Mas por ser um peixe da região amazônica, ele não está adaptado a temperaturas mais baixas. É por isso que o tambacu é muito utilizado nessas regiões aqui, centro-oeste e sudeste, justamente para poder resistir bem às temperaturas que se observam no inverno, nessas regiões que podem atingir temperaturas inferiores a 20 graus Celsius. E a pirapitinga também é um outro peixe da região amazônica. Características desses peixes, né? Eles são peixes reofílicos, popularmente conhecidos como peixes de piracema, né?
piracema é um comportamento reprodutivo, né, de migração, no qual os peixes vão migrando contra a correnteza, rio acima, justamente quando eles percebem que o ambiente está, percebem que o rio está mais, com a correnteza mais forte, isso ocorre na época das chuvas, e durante esse processo de migração, vai ocorrendo uma série de reações fisiológicas, né, por influência de hormônios sobre as gônadas, né, nos machos os testículos, nas fêmeas os ovários. De forma que essas gônadas, ao fim do processo de migração, atingem seu grau, seu estado de maturidade, né, vão acabar estando prontas para o cruzamento, para a liberação dos gametas, né? Essa migração ela tem o objetivo de encontrar locais mais adequados para a sobrevivência da prole, dos indivíduos que vão nascer desses cruzamentos, que são várzeas, né, lagoas marginais. Esses peixes apresentam também dentes molariformes, né, dentes em formas de molar, né, que são dentes que apresentam a capacidade de quebrar, por exemplo, frutas e sementes mais duras, ou a carapaça de um caramujo, enfim. Isso permite com que esses animais possam aproveitar uma diversidade grande de alimentos, né? Portanto, são peixes onívoros, ou seja, aproveitam alimentos tanto de origem animal como alimentos de origem vegetal. Uma outra característica interessante, de fundamental importância para esses peixes serem utilizados na piscicultura, é que eles são peixes rústicos, eles são espécies rústicas. Uma espécie rústica é uma espécie que tolera bem condições adversas do ambiente, né? Desafios que o ambiente de cultivo impõe aos animais, como, por exemplo, ocorrência de baixos níveis de oxigênio dissolvido, ocorrência de elevados níveis de amônia, né? Variações de temperatura que fogem da zona de conforto desses peixes. Então, por serem espécies rústicas, eles conseguem suportar bem essas condições adversas. Uma outra característica desses animais é que eles apresentam uma carne de boa qualidade, apreciada por muitas pessoas, e um mercado muito utilizado, um mercado que absorve parte da produção da piscicultura dessas espécies nativas, é o mercado de pesca e pagues, né? Porque são espécies que apresentam uma boa esportividade e é apreciada muitos pescadores gostam de capturar essas espécies, né? Nos pesqueiros, nos pesca-e-pagues. O segundo grupo de espécies nativas que vamos tratar são os siluriformes, é um grupo dos siluriformes, né? Que são peixes de couro, né? Com destaque aqui para o pintado, que recebe o nome científico de Pseudoplatystoma corruscans, né? E a caixara. A caixara recebe o nome científico de Pseudoplatystoma fasciatum. A diferença mais notória desses animais são as duas manchas na pele, né? O pintado tem manchas mais arredondadas, né? São pintas, e a caixara possui manchas mais alongadas. A caixara é um peixe nativo da região amazônica, Araguaia e Tocantins, e do Rio Paraguai. Já o pintado é um peixe que pode ser encontrado naturalmente no Rio São Francisco e no Rio Paraná. Um outro peixe de couro, muito comum nas pisciculturas do Brasil, é o jundiá. Mas o jundiá é um nome popular que se refere a um grande grupo de espécies de espécies de peixe, né? Em especial as espécies pertencentes ao gênero Rândia e a espécie Leiaris marmoratus, né? Todas essas espécies são popularmente conhecidas por jundiá e alguns outros nomes populares também. O jundiá é um peixe mais amplamente distribuído, ele pode ser encontrado desde o México até a Argentina, e é um peixe onívoro, diferentemente da caixara e do pintado, que são estritamente piscívoros. Portanto, né, algumas outras características desses peixes é que eles apresentam entre 1 a 4 barbilhões, né, que são essas estruturas semelhantes a bigodes ao redor da boca, que são órgãos sensoriais que conseguem perceber estímulos físicos e químicos que o habilitam, né, que o tornam um predador muito hábil, né? Eles são predadores, né, noturnos, em especial caixara e o pintado, por serem estritamente piscívoros.
né, e são estritamente piscícolas. Esse hábito noturno é favorecido justamente por essa sensibilidade promovida pelos barbilhões, né? E são peixes de elevado valor comercial, né? É um produto nobre, né? Em especial o cachara e o jundiá, perdão, o cachara e o pintado. São produtos que apresentam uma carne de coloração clara, textura firme, que apresentam um sabor pouco acentuado, o que é valorizado por chefes de cozinha, apresentam um baixo teor de gordura e ausência de espinhas intramusculares, o que é um estímulo, né? O que é uma vantagem para o consumo, para a alimentação de crianças, por exemplo. Assim como lá nos peixes redondos, que podiam ser cruzados entre espécies para obterem híbridos, aqui também se observa a formação desses híbridos, né? Então, ao cruzar-se o cachara com o pintado, obtém-se o cacha-pinta ou pinta-chara, conforme os machos e fêmeas que são utilizados no cruzamento, obedecendo aquela mesma ordem de formação de nomes. O pintado de cachara ou cacha-pinta apresenta como vantagem ao seu cultivo, em especial, uma grande redução nas perdas na larvicultura, devido ao canibalismo, né? Quando se cria ou apenas pintado como espécie pura, ou apenas a espécie pura do cachara, nas fases de larvicultura, os peixes que crescem um pouco mais rápido que os outros acabam canibalizando os menores, né? E esse comportamento é menos acentuado nos híbridos. E uma curiosidade também, nesse cacha-pinta ou pitachara, é que ele é conhecido como ponto e vírgula, justamente porque ele recebe, né, o padrão de manchas na sua pele. Ela vai ser uma mistura entre o pintado, né, que possui manchas mais pontuais, e a cachara, que possui manchas mais alongadas. Então, algumas regiões do corpo, a gente vai observar pintas, né, pontos e vírgulas. Então, popularmente, ele é conhecido em alguns locais, por algumas pessoas, como ponto e vírgula. O outro híbrido que pode ser obtido dentro desse grupo de peixes é o cruzamento entre a cachara, né, mais especificamente, uma outra espécie de cachara, que é o Pseudoplatistomum reticulado, e o jundiá amazônico, que é o Leiarius marmoratus, né? Já esse pintado, esse híbrido, ele recebe um outro nome, né? Ele foge um pouco àquela lógica de formação de nome de híbridos, mas justamente por um apelo comercial, né? Para propagar mais o seu consumo, né? Então, no caso aqui, ele recebe o nome de pintado amazônico, né? Conforme relatos, ele apresenta um crescimento mais rápido, melhor taxa de crescimento, apresenta uma menor exigência nutricional, o que reduz o custo da sua alimentação, e também apresenta menores perdas por canibalismo na fase de larvicultura. A terceira espécie que vamos tratar, né? O terceiro grupo, na verdade, é o grupo de uma única espécie, né? O que é o Arapaima gigas, o pirarucu. É um peixe que apresenta como hábito alimentar carnívoro, né? E ele apresenta uma carne de excelente qualidade e alto valor comercial. Ele é muito conhecido, muitos órgãos governamentais, especial lá da região norte, de onde ele é nativo, propagam o pirarucu como conhecido como bacalhau da Amazônia, justamente porque ele é comercializado, né? Ele é, ele é comercializado, a carne do pirarucu é comercializada na forma de mantas salgadas, né? Um processo de salga, assim como é semelhante ao que é observado no bacalhau que é importado da Europa, né? Ele é um peixe que apresenta um bom rendimento de carcaça de até 57% e um rendimento de filé de até 50%, o que é excepcional para a espécie, né? Para dentro do que é um valor excepcional entre os peixes. Embora ele seja um peixe carnívoro, né? Portanto, a sua alimentação é um pouco mais cara, apresenta um custo mais elevado. Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de substituir parte da proteína animal da alimentação do pirarucu por proteína de origem vegetal,
que apresenta o custo mais baixo. E essas pesquisas têm obtido um relativo sucesso no barateamento dessas dietas voltadas para o pirarucu. Ele é um peixe que apresenta um rápido crescimento, pode atingir, né, há relatos que ele atinge 10 quilos no primeiro ano de crescimento, ou até mais, dependendo da alimentação que é utilizada. E há relatos que ele atinge em 18 meses 16 quilos, né, em um ano e meio, né, com a conversão alimentar aproximada de 2,2. Né? A conversão alimentar é a relação entre, né, a divisão entre o que é consumido de alimento pela produção de carne de peixe. Né? Então, ele apresenta essa razão aí de 2,2. Um grande diferencial no cultivo do pirarucu para o cultivo é que ele apresenta respiração aérea, né? Ou seja, ele não depende do oxigênio da água para sobreviver. Então, frequentemente ele sobe até a superfície, engole ar e direciona esse ar até a sua bexiga natatória. A bexiga natatória do pirarucu, ela apresenta uma diferença morfológica significativa comparado a outras espécies de peixe. Né? A bexiga natatória do pirarucu, ela funciona semelhante a um pulmão, né? Ela é altamente irrigada por vasos sanguíneos. Então, quando o ar é direcionado até essa bexiga natatória, ocorre aí uma troca de gases, fazendo com que o pirarucu consiga aproveitar bem o oxigênio da atmosfera, né? E isso faz com que ele suporte bem altas densidades de cultivo. O que não deve ser um pretexto para o produtor, para o piscicultor que trabalha com pirarucu, negligenciar o oxigênio dissolvido na água, né? Porque o oxigênio dissolvido na água ele é importante para outros processos que ocorrem dentro do viveiro, né? Apesar do grande potencial para o piscicultivo, o cultivo do pirarucu ainda não está bem estabelecido justamente por dificuldades na questão reprodutiva, né? A reprodução do pirarucu ainda não é totalmente dominada, entretanto, muitos avanços já foram obtidos nessa direção. Né? Então, com isso a gente responde aquela primeira pergunta que a gente viu lá no começo da aula, né? Quais são as principais espécies de peixes nativos cultivadas no Brasil? Né? Dividimos em 3 grandes grupos. O grupo dos peixes redondos, que a gente pode observar lá, o tambaqui, o pacu e a pirapitinga, e os seus híbridos, com destaque para o tambacu. Os peixes de couro, né, pertencentes à ordem dos ceuriformes, né, nós falamos da caixara, do pintado e do jundiá, e os híbridos. E, por fim, tratamos do pirarucu. Existem outras espécies também que são muito cultivadas no Brasil, né? Muitas outras espécies cultivadas, espécies nativas cultivadas no Brasil, né? E esse livro aqui apresenta várias delas, né? Então, esse livro é o livro que é um dos livros recomendados da bibliografia da disciplina, e ele traz mais de 10 outras espécies de peixes nativas cultivadas. Entre elas, a gente pode destacar aqui a curimatã, a gente pode falar das piabas, né, que em outras regiões do país é conhecida como lambari, a matrinchã, muito cultivada também aqui na região Nordeste, em alguns estados, dourado e alguns outros. Então, conhecendo a biologia dessas espécies, a gente pode, então, agora definir como a gente pode realizar o cultivo delas. E é o que nós vamos tratar a partir de agora. A gente vai ver ao longo dos próximos tópicos como é que algumas questões relacionadas ao cultivo dessas espécies. Iniciando agora com questões relativas aos cuidados do povoamento do viveiro. Bom, preparação do viveiro inicia-se com a calagem. Né? A calagem é a aplicação de cal virgem ou calcário, que tem o objetivo de elevar a alcalinidade do solo e da água e promover uma desinfecção do solo, né? No caso, a cal virgem também promove, além dessa questão da alcalinidade, promove também uma desinfecção do solo, né? Tanto a calagem como a adubação são tópicos para serem discutidos com mais profundidade em outros momentos do curso, né? Tanto a calagem como e a adubação,
ela tem o objetivo de formar e manter o plâncton, né? O plâncton que eu me refiro não é esse plâncton aqui, né? O plâncton que eu me refiro é o fitoplâncton, que tem uma contribuição grande na manutenção do oxigênio dissolvido do viveiro, e também o plâncton, o fitoplâncton, ele auxilia na remoção de parte de amônia que é gerada ao longo do cultivo, né, devido às excretas dos peixes, devido à decomposição das proteínas e aminoácidos. O fitoplâncton também contribui com o controle de macrófitas aquáticas, né? Então, se a água estiver muito transparente, que indica uma baixa população de fitoplâncton, então pode ocorrer a propagação de plantas aquáticas que vão atrapalhar, né, que vão comprometer o oxigênio dissolvido, que vai atrapalhar as operações de rotina, como, por exemplo, de pesca, atrapalhar a alimentação dos peixes também, né? Então, quando o viveiro apresenta uma população equilibrada de fitoplâncton, esse problema é evitado. E o fitoplâncton também ele é de fundamental importância para o estabelecimento do zooplâncton. Os zooplânctons são micro-animais, né, como cladóceros, rotíferos, copépodes, né, algumas larvas de insetos, que são observados ali na água. E o zooplâncton constitui um alimento de fundamental importância e elevada qualidade biológica, né, elevado valor biológico para a alimentação de formas jovens, de tambaqui e de pirarucu. No caso do pirarucu, o treinamento alimentar do pirarucu ele é feito inicialmente com auxílio de zooplâncton, né? Então, é feita a coleta de zooplâncton, conforme nós podemos ver nesse vídeo. O zooplâncton é então administrado para esses juvenis de pirarucu juntamente com a ração. Então, ao longo aí de alguns dias, a gente vai reduzindo a quantidade de zooplâncton que é colocada para os pirarucus e vai aumentando a quantidade de ração. Ao fim desse processo, o pirarucu ele é capaz de se alimentar exclusivamente de ração. Esse processo recebe o nome de treinamento alimentar. Bom, preparado o viveiro com calagem e adubação, partimos agora para os cuidados relativos ao povoamento dos viveiros, né? Então, no recebimento, os alevinos que são utilizados no povoamento dos viveiros devem ser adquiridos de produtores idôneos que entregam um produto de qualidade, né, que são conhecidos por entregar produtos de qualidade. E mesmo assim, a gente deve fazer a nossa própria avaliação no recebimento. O que é que a gente vai observar dos peixes que estão sendo recebidos? A gente vai verificar se os alevinos estão muito magros ou se apresentam deformidades corporais, né? Se a maior parte dos animais não tem nenhuma deformidade corporal e está bem alimentado, então a gente pode atestar que aquele lote tem uma certa qualidade, né? Uma outra verificação que a gente vai fazer é a ocorrência de parasitas, né? Essa ocorrência de parasitas a gente vai observar através do raspado de muco, que é feito ou na pele ou nas brânquias. No caso dos peixes muito pequenos, a gente vai observar só na pele, né? Então, a gente prepara a lâmina com esse raspado de muco e observa no microscópio a ocorrência de parasitas, né? Atestando, verificando se a presença de parasitas, a gente então conduz esses peixes para um tratamento contra esses parasitas, né? Esse tratamento pode ser à base de sal, água e sal, pode ser à base de formalina, né? Formalina diluída na água, ou nos últimos tempos tem se ganhado, os tratamentos naturais têm ganhado muito destaque, né? Tratamentos com produtos naturais, como, por exemplo, tratamento com utilização do óleo de cravo, né? O eugenol, né? Rico em eugenol, o tratamento com óleos essenciais de hortelã, tratamento com extrato de algumas outras plantas que apresentam essa ação antiparasitária, né? Alguns produtores e técnicos, alguns produtores e produtoras, alguns técnicos, eles optam por não fazer essa verificação, mas já tratam os peixes como assumindo que eles apresentam parasitas, né? Então, é uma opção a ser feita. A vantagem disso é que evita-se esse trabalho de verificação da verificação do buco, né? Mas a desvantagem é que, às vezes, pode ser feito um tratamento que é desnecessário, né? Um outro cuidado no povoamento dos viveiros é se observar o horário em que é feita essa transferência de animais
essa transferência dos animais, né? Então, deve-se dar preferência para os horários em que a temperatura é mais amena, né, no início da manhã ou no final da tarde, e na chegada desses feixes ao seu destino, no tanque onde eles vão ser povoados, onde eles vão ser soltos, deve-se então fazer a aclimatação. A aclimatação de peixes tem basicamente, né, de peixe transportado em sacos, tem basicamente duas etapas. A primeira etapa é essa que a gente pode observar na ilustração, na qual os sacos que são utilizados para o transporte são diretamente colocados na água do viveiro e isso permite um equilíbrio na temperatura da água de transporte com a água do viveiro. Então, aos poucos, as temperaturas vão se equilibrando. A segunda etapa da aclimatação dos peixes para a sua soltura é a troca gradual de água, né? Então, aos poucos, a gente vai adicionando a água do viveiro na água de transporte, um processo que leva aí entre 2 e 3 minutos, para então os peixes serem soltos com delicadeza no viveiro, né? Essa soltura deve ser feita evitando-se movimentos bruscos, evitando-se que os peixes caiam de elevadas altitudes, isso tudo para evitar estresse, reduzir o estresse ao que os peixes são submetidos, né? E nesse recebimento também deve ser feita uma estimativa da quantidade de peixes que estão sendo recebidos, e também deve-se observar a sobrevivência, né? A sobrevivência um procedimento simples, né, no qual a gente vai pegar uma amostra de peixes, vai soltá-los em um tanque-rede pequeno, né, 1 metro cúbico já é o suficiente, e a gente vai colocá-los no mesmo viveiro onde a população principal foi solta. A gente deixa esse tanque-rede aí de um dia para o outro, no dia seguinte a gente retorna e vai contar os sobreviventes. Então, bem simples, né? Se a gente soltou 50 peixes nesse tanque-rede, que está no mesmo viveiro onde a população principal foi solta, então, se a gente colocar lá 50, morreu um em 50 representa 2%. Então, a gente assume que 2% da população, daqueles peixes que a gente estocou no viveiro, morreram devido ao estresse do transporte, né? E a contagem, né, a estimativa de peixes, o ideal seria que a gente contasse peixe um a um, né, para ter uma ideia, para ter certeza de quantos peixes tem no viveiro. Mas esse é um processo inviável, né, dado que a gente vai estocar milhares de peixes no viveiro. Então, como é que a gente faz? A gente utiliza, né, uma peneira, algum outro vasilhame nesse processo, né? Então, a gente vai contar os peixes, né? A gente tira com o auxílio dessa peneira do saco de transporte e solta no viveiro. Então, vamos resolver esse exemplo aqui para a gente entender melhor, né? No nosso exemplo aqui, a gente colocou 22 peneiras, tirou 22 peneiras dos sacos de transporte e soltou no viveiro. Dessas 22, a gente separou 5 e contou quantos peixes tinha nessas peneiras, né? Então, na primeira peneira, na primeira amostragem de peneira que a gente tomou, tinha 129 peixes. Vamos anotar aqui. Na primeira, nós tínhamos 129 peixes. Na segunda, nós tínhamos 164. Na terceira, nós tínhamos 131. Na terceira, 160 peixes. E na quarta, 156 peixes. Então, com esses dados em mãos, nós vamos tirar uma média de quantos peixes tem em cada peneira. Como é que a gente faz a média? Bem simples, a gente soma, faz o somatório, né? Que aqui dá 740, portanto, o somatório é 740. Em seguida, a gente divide pelo número de amostras, né? Que foram 5. Portanto, a média é 740 dividido por 5, que é igual a 148. Então, o que é esse 148? 148 peixes, em média, em cada peneira que a gente tocou no viveiro. E agora, como é que a gente sabe quantos peixes tem no viveiro? Como é que a gente descobre, então, a população? Simples. A gente vai multiplicar a média, 148, pela quantidade de peneiras que a gente colocou, 22. Portanto, a população aproximada que a gente colocou no viveiro é de 3.256 peixes. Simples assim. Então, mais exercícios semelhantes a isso a gente vai fazer ao final da aula para a gente fixar esse assunto, para a gente fixar esse conhecimento. É um procedimento bem simples. Com isso, a gente responde à segunda pergunta que nós fizemos lá no começo, né?
quais são os cuidados que devem ser tomados na aquisição e estocagem de alevinos. Então, a gente deve observar a preparação do viveiro, calagem, adubação. A gente deve, no recebimento dos peixes, a gente deve fazer uma avaliação corporal, procurando, né, por alevinos magros ou com deformidades. A gente deve fazer uma verificação de parasitas, ou a gente assume que os peixes já estão contaminados com esses parasitas e faz um tratamento à base de sal, formalina, eugenol, óleos essenciais de hortelã ou algum outro elemento antiparasitário. A transferência deve ser feita em horários com temperatura mais amena e deve ser feito o processo de aclimatação. E no recebimento, a gente deve fazer uma contagem dos peixes, né, uma estimativa da população, e observar a sobrevivência desses peixes. Então, nesse vídeo aqui, pode a gente entender um pouco mais, né, esse processo de contagem de peixes, e ilustra um pouco esse de contagem de peixes. Então, a gente pega os peixes com a peneira, com auxílio de peneira, e em seguida a gente vai contando. A gente conta todas as peneiras? Não, né? A gente conta uma amostra das peneiras para ter uma ideia do valor médio de peixes em cada uma dessas peneiras. Nosso terceiro ponto é o ajuste da densidade de estocagem. Bom, a densidade de estocagem, né, define um dos elementos que definem se o sistema é do tipo intensivo, semi-intensivo, ou extensivo, semi-intensivo, ou intensivo, ou até superintensivo, né? Para determinadas condições do cultivo, né, o adensamento do cultivo, a gente vai observar, a gente vai se basear em dados experimentais, né? Aqui no nosso livro, eu separei alguns dados para a gente comentar. No nosso livro base, eu separei aqui alguns dados para a gente comentar, em especial sobre o tambaqui. No caso aqui, a gente pode observar uma série de experimentos que foram compilados com dados relativos ao sistema de cultivo observado em diferentes regiões do país e até fora do país, né? Então, aqui eu trouxe alguns dados referentes a experimentos que foram feitos na região Nordeste, né, para tambaqui, né? Então, no primeiro experimento, nós podemos observar que na região Nordeste, trabalhando na densidade de um peixe por metro quadrado, após 365 dias, foi possível obter peixes com peso médio de 1,52 kg, com a conversão alimentar de 2,8, com conversão alimentar de 2,8, sobrevivência de 100% e uma produtividade de 10 toneladas por hectare. Já no outro experimento, trabalhando com densidade bem mais baixa, levando mais tempo, foi possível obter peixes de 1,2 kg, 1,245 kg, né? Apresentando conversão alimentar de 3, sobrevivência de 100%, equivalendo assim a uma produtividade de 2.000 quilos, 524 por hectare, né? O tambaqui também já foi testado o seu cultivo em tanques rede, né, trabalhando aí com 34 peixes por metro cúbico, isso na região Nordeste. Há dados também para outras regiões, há dados de cultivo também para outras regiões. Esses peixes, depois de 427, perdão,
Esses peixes atingiram um peso médio final de 427 gramas depois de 240 dias, com conversão alimentar, né? Mais uma vez, conversão alimentar de 3 significa que foram necessários 3 quilos de ração para produzir 1 quilo de peixe. Nesse caso aqui, uma sobrevivência de 100% e uma produtividade aí de 14 quilos por metro cúbico, né? Então, esses dados experimentais servem para a gente ter mais ou menos uma ideia do que o tambaqui é capaz de produzir, né? Em condições experimentais. Muitos produtores e técnicos utilizam esses dados para se basear e acabam extrapolando, né? Acabam fazendo seus próprios testes, às vezes, e acabam fazendo seus próprios testes, né? Então, de um modo geral, o que determina, né, algumas questões que a gente deve observar para ajustar a densidade de estocagem é que a gente deve estocar os alevinos conforme a biomassa capaz que o viveiro é capaz de sustentar, né? E o que é que determina a biomassa que o viveiro consegue sustentar? Basicamente, taxa de renovação de água e a disponibilidade de aeração, né? Porque esses dois elementos vão determinar quanto de ração a gente consegue aplicar sem comprometer a qualidade da água, né? Sem deteriorar muito a qualidade da água. Por fim, isso determina a capacidade de produção. E essa capacidade de produção, essa densidade que a gente vai observar, a gente deve considerar o peso na espécie, o peso ao final do cultivo de peixes, né? Então, vamos entender essa tabela aqui para compreender melhor o que estamos comentando. Então, essa tabela aqui, ela compara 3 situações relativas à renovação de água. Quando a gente não dispõe de renovação de água, uma renovação de água da ordem de 5 a 10% do volume diário e uma renovação de água da ordem de 10 a 20% do volume do viveiro diariamente. Nós comparamos aqui também 2 condições de aeração, quando a gente possui aeração ausente ou aeração de emergência. Esses 2 elementos combinados vão determinar a quantidade de ração que a gente pode aplicar no ambiente sem comprometer a qualidade da água, né? Podemos observar aqui, e que, por fim, determina a biomassa econômica. Então, vamos ver aqui, se a gente não dispõe de água, de renovação de água, e nem de aeração, o máximo de ração que a gente pode colocar em 1.000 metros quadrados por dia é 6 quilos de ração. E isso nos permite uma produção de 4 a 6 toneladas por hectare por ciclo, né? Isso varia conforme a espécie. Algumas espécies a gente pode adensar mais, outras espécies a gente pode adensar menos. Outro determinante também, outro elemento que pode influenciar essa biomassa econômica, né, é a qualidade da ração, a qualidade da alimentação utilizada. Alimentos que apresentam uma maior digestibilidade, eles promovem uma melhor qualidade do ambiente. Por quê? Porque eles geram menos dejetos. Então, a gente trabalha, por isso que a recomendação aqui é uma faixa, né? Um valor mínimo, um valor máximo. Isso para a gente adequar às nossas condições, tanto de espécie quanto do alimento utilizado, né? Então, perceba, se eu dispuser de uma taxa intermediária de renovação de água, eu já posso aplicar mais ração, atingindo assim uma biomassa econômica um pouco mais elevada. Dispondo ainda de mais aeração e de aeração, eu posso atingir até 30 toneladas por hectare ciclo, né? Vamos ver um exemplo para dar vida a esses dados aqui. Nosso exemplo, vamos responder a seguinte pergunta. Quantos alevinos de tambaqui devem ser estocados em um viveiro de 8.000 metros quadrados, considerando a sobrevivência de 80%, peso para comercialização, vou chamar aqui de peso médio de 2 quilos, nós dispomos de aeração de emergência e dispomos de uma taxa de renovação diária do viveiro, de água do viveiro de 10%. Então, a gente vai se basear aqui, nessa linha aqui. Dispomos de 10% de renovação de água, dispomos de aeração de emergência, então podemos trabalhar na biomassa de 10 a 15 toneladas por hectare, né?
Poderíamos utilizar essa outra referência aqui também, né? De 10%, né? Dispomos de geração de emergência. Então, vamos trabalhar com esse valor intermediário aqui de 15, né? Que é intermediário entre 10 e 20. Então, arbitramos que a densidade que vamos trabalhar conforme a tabela recomendada pelo autor, o valor intermediário de 15 toneladas por hectare. Sim. Bom, temos todos os dados necessários para a gente determinar a quantidade de alevinos. Primeiro de tudo, vamos converter essa área em hectare. 8.000 metros quadrados é equivalente a 0,8 hectare. Por que essa conversão? Porque a nossa referência está em hectare. Então, convertemos para a mesma unidade. Pois bem, conforme a densidade recomendada, primeiro passo. Primeiro passo, então, determinar a biomassa que o viveiro é capaz de sustentar. Conforme as condições, nós sabemos que podemos estocar 15 toneladas em 1 hectare. O nosso viveiro dispõe de 0,8 hectare. Fazendo aqui uma regra de 3, temos que nosso viveiro é capaz de suportar 12 toneladas. 12 toneladas é o equivalente a 12.000 quilos. Por que eu fiz essa conversão? Porque agora nós vamos ver a quantidade de peixe que podemos estocar nessas condições. E o peso médio do peixe está expresso aqui em quilos. Portanto, vamos ao segundo passo. A quantidade de peixes. Pois bem, um peixe, ao final do cultivo, esperamos que ele atinja 2 quilos. O nosso viveiro, ele é capaz de produzir até 12.000 quilos. Quantos peixes, portanto, podemos cultivar nesse ambiente? Resolvendo aqui a regra de 3, nós vemos que podemos estocar 6.000 peixes. Isso ao final do cultivo. 6.000 peixes de 2 quilos, que é o equivalente a 12 toneladas no nosso ambiente. Isso quer dizer que eu vou estocar 6.000 alevinos de tambaqui no viveiro? Não, porque esses 6.000 peixes são 80% dos que foram estocados, né? São os sobreviventes dos que foram estocados, equivalente a 80%. Portanto, 6.000 peixes é equivalente a 80%. Quantos eram os 100%? Resolvendo aqui mais uma regra de 3, nós temos que devemos estocar 7.500 peixes. Então, quantos alevinos de tambaqui devemos estocar no viveiro? 7.500 alevinos de tambaqui. Lembrando que esses aqui, comentando de trás para frente para a gente entender melhor, e vou estocar 7.500 alevinos de tambaqui, dos quais eu espero que sobrevivam 80% deles. 80% de 7.500 são 6.000 peixes. Esses 6.000 peixes, eu espero que eles atinjam, ao final do cultivo, 2 quilos. Então, 6.000 peixes de 2 quilos é equivalente a 12.000 quilos, que convertem em toneladas, são 12 toneladas. Por que 12 toneladas? Porque o meu viveiro, conforme a tabela aqui, eu posso trabalhar, né, nas condições dadas, na densidade de 15 toneladas por hectare. Já que o meu viveiro não possui 1 hectare, ele possui 0,8 hectare, o equivalente a essa densidade no nosso viveiro seria 12 toneladas. Mas outros exercícios semelhantes a esse aqui serão. Para fixar esse conteúdo, a gente vai comentar mais ao final da aula, né, com exercícios. Bom, algumas observações em relação ao ajuste de densidade é que em cultivos intensivos, em especial quando a gente vai se aproximando do fim do cultivo, a gente deve monitorar o oxigênio dissolvido.
né, diariamente. Em especial, ao amanhecer do dia e ao final da tarde. Por quê? Porque o oxigênio, o nível mínimo dele é justamente antes do amanhecer do sol. Por que esses horários? Por que esses horários? Eles são horários críticos, são os horários críticos, né? O oxigênio dissolvido, ele vem, em especial, da fotossíntese das microalgas presentes no viveiro. E essa fotossíntese só ocorre enquanto tem luz do sol. Então, eu vou monitorar o oxigênio no final da tarde para saber se tem oxigênio suficiente para passar a noite. E vou monitorar o oxigênio ao amanhecer do dia, mais cedo possível, para saber se os peixes foram submetidos a uma condição de baixo oxigênio dissolvido, né? Então, se eu chego lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e observo que o oxigênio dissolvido está em torno de 2 ou 3 miligramas de oxigênio dissolvido por litro de água, então eu já concluo que esses peixes estão sendo submetidos a baixo oxigênio. Uma situação que devemos evitar, porque isso estressa os animais e compromete seu desempenho produtivo, né? Uma outra observação em relação à qualidade de água em cultivos intensivos é que quando a gente trabalha com a biomassa próximo de 400 a 600 gramas por metro quadrado, ou além, ou quando a gente trabalha com 50 a 60 quilos por hectare de ração ao dia, nós devemos monitorar a concentração da amônia total presente na água, né? E, em relação à amônia, é importante saber que existe um balanço entre produção e remoção de amônia, né? Logo, essa amônia ela é gerada, já comentamos, devido às excretas dos peixes, né? Eles vão excretar, né, através de urina amônia, e também devido à decomposição de compostos nitrogenados, em especial proteínas na água, né? Isso gera amônia. Então, desde que a gente inicia o cultivo, essa amônia é gerada, mas logo ela é oxidada ou absorvida pelas microalgas. Então, existe uma produção e o consumo de amônia durante o cultivo. Na medida que o cultivo vai avançando, a produção de amônia ela vai aumentando. Mas o processamento dessa amônia ele não segue o mesmo ritmo. O que é que gera, então? A partir de um certo momento, a produção é maior do que a remoção. Então, vai ocorrer assim um acúmulo de amônia no ambiente. Então, nos momentos, na segunda metade, quanto mais próximo do final do cultivo estiver, maior a propensão para o acúmulo de amônia, então a gente deve monitorar, essa é a importância da gente monitorar o teor de amônia, né? E observar o amônia elevado. Qual a solução? Reduzir ração, renovar a água, né? Tudo conforme a disponibilidade do produtor. Pois bem, cada peixe tem sua condição adequada de sobrevivência. Embora sejam essas espécies que nós comentamos, sejam espécies rústicas, cada um tem o seu limite de sobrevivência, né? Por exemplo, o tambaqui, quando ele é frequentemente submetido à hipóxia, né, baixos teores de oxigênio, ele vai desenvolver essa característica aqui, né? Ele vai desenvolver um prolongamento do seu lábio, que é para poder aproveitar melhor o oxigênio escasso que tem, pelo menos na superfície da água, né? Então, se a gente observar no cultivo de tambaqui peixes nessas condições aqui, já sabemos, então, que esses animais estão constantemente submetidos a baixo teor de oxigênio dissolvido, e isso deve ser evitado. Por outro lado, o pirarucu, como falamos, né, é um peixe que suporta bem o baixo nível de oxigênio da água, porque ele não depende desse oxigênio para sobreviver. E, por outro lado, a ausência de oxigênio, um baixo oxigênio dissolvido na água do cultivo, vai comprometer outra, por exemplo, a decomposição de matéria orgânica e a oxidação de amônia, né? E isso compromete o desempenho do pirarucu. Embora ele não dependa do oxigênio da água para sobreviver, ele vai ter uma redução, vai ser observada uma redução no seu crescimento devido às condições ambientais causadas pelo baixo oxigênio do ambiente. Então, com isso, a gente responde aquela terceira pergunta do primeiro, né? Qual era? Quais fatores determinam a quantidade de peixes que pode ser estocados em um viveiro? Então, como é que a gente pode determinar a densidade de cultivo
com a densidade que a gente vai trabalhar no cultivo. Basicamente, a disponibilidade de renovação de água e a disponibilidade de aeração. Em segundo plano, né? A qualidade do alimento que a gente vai trabalhar e também a característica do peixe que a gente está trabalhando. Aí, para isso, a gente deve consultar informações mais apuradas, né? Mais específicas para cada espécie. Com isso, nós vamos ao nosso quarto ponto, né? Estocamos os peixes, né? Ajustamos a densidade, está dentro de uma densidade adequada. Aí vem uma das operações de rotina de maior importância, que é o arraçoamento, né? Quanto de ração eu aplicar para os peixes que estão lá? Lembrando, eu já sei quantos peixes estão lá, sei qual é a espécie, estou mantendo ali a qualidade de água, mas quanto de ração eu coloco? É o que nós vamos responder agora. Bom, aqui nós podemos observar uma tabela que resume as recomendações gerais para a alimentação artificial de peixes, né? Cada linha dessa aqui, ela refere uma classe, um tamanho específico de peixes, né? Até 1.000 gramas, de 1.000 gramas a 5 gramas, de 2 a 20 gramas, de 200 a 1.000 gramas, e de 1.000 gramas a 2.000 gramas, separados por peixes onívoros e peixes carnívoros. Cada espécie vai apresentar suas características, seus requerimentos nutricionais. Mas quando a gente trabalha com peixes, a gente, devido à grande diversidade de espécies, a gente trabalha em informações um pouco mais genéricas, né? Então, a gente está separando aqui por onívoros e carnívoros. Então, só para a gente comentar aqui por alto, a questão da exigência de proteína bruta e gordura na ração, tanto para peixes onívoros como para peixes carnívoros, né? De um modo geral, peixes carnívoros exigem mais proteína bruta na sua alimentação e gordura também, né? A gordura que está expressa em extrato, né, etérico. E peixes mais jovens, assim como peixes mais jovens, também exigem mais proteína bruta e mais, independente do seu hábito alimentar, e mais extrato etérico. Como a gente pode observar, que a proteína bruta, tanto para onívoros como para carnívoros, ela é decrescente conforme ele vai crescendo, assim como a gordura da alimentação. Já a granulometria, que a gente trabalha para peixes onívoros, né, o tamanho do grão, a gente pode trabalhar com grãos um pouco menores em comparação com carnívoros, né? Carnívoros, eles, para otimizar o seu desempenho, para que eles tenham um crescimento, um desempenho melhor, então, eles exigem, né? É melhor você adicionar grãos maiores para esses peixes carnívoros, né? Justamente porque eles apresentam uma morfologia da sua boca um pouco mais adequada para o ato predador. Enfim, os onívoros, a gente vai trabalhar com inicialmente com pó, né, uma ração em pó, assim como para peixes carnívoros, e a granometria vai variar de meio a 1 milímetro até 6 a 8 milímetros, enquanto para peixes carnívoros eles sempre exigem grãos um pouco maiores, de até 15 milímetros, e no caso do pirarucu, há pessoas até que fazem uma mistura de ração para peixes carnívoros, né? Muitas pessoas pegam essa ração para peixes carnívoros e ainda moem, né, juntamente com um peixe de baixo valor comercial, né, fazem ali uma mistura dessa ração com esses peixes e fazem uma chamada bolota e alimentam os pirarucus. O ajuste de ração, né, a quantidade de ração vai sempre obedecer a um programa alimentar, uma dieta, né, elaborada pelo fornecedor de ração, né? Mas essa dieta, ela é sempre ajustada conforme os peixes vão crescendo, conforme o seu hábito alimentar, como podemos ver aqui, mas nós devemos ajustar também conforme a resposta dos animais ao consumo. Como assim? Imagina que a gente determinou que a quantidade é X de ração que a gente vai colocar no viveiro. Então, a gente aplica essa quantidade de ração conforme nós calculamos, a gente vai já entender melhor como é que é esse cálculo. Colocamos no viveiro e a gente deve, então, observar o seu consumo, a resposta dos animais. Como é essa observação? É a chamada regra dos 15 minutos. Você aplica a ração, espera 15 minutos. Se depois de 15 minutos eles consumiram tudo, o consumo está, a administração de ração está bem equilibrada. Mas se depois de 15 minutos ainda tem ração sobrando, então a gente vai ter que reduzir essa alimentação para as próximas refeições.
né? E essa sobra de ração é o indicativo de que os animais ou estão adoentados, ou não tem a quantidade de peixes que você pensa que tem lá, né? Ou por roubo, ou por fuga, ou temperatura da água também, ou, né, quando o oxigênio dissolvido está mais baixo, a gente deve também reduzir a alimentação, né? Quando a temperatura é baixa e a gente está trabalhando com peixes tropicais, a gente deve reduzir também essa alimentação, porque eles vão reduzir o seu consumo. Uma outra situação que a gente reduz o consumo, ou pode até suspender a alimentação, é quando o oxigênio dissolvido está muito baixo. Então, nessas situações, a gente reduz a alimentação que a gente administra. E como eu já adiantei, a alimentação de peixes ela é ajustada conforme o programa alimentar que o fornecedor de ração elabora. Né? Então, vamos comentar essa planilha aqui. Essa é uma planilha disponibilizada por um produtor por um fornecedor de ração. Pois bem, vamos entender essa planilha. Primeiro que ela é elaborada especificamente para peixes redondos. Né? Então, é uma ração que foi elaborada considerando as exigências, é um programa alimentar que foi elaborado considerando as exigências dos peixes redondos, né? Os tambaquis, pacu, pirapitinga e seus híbridos. E essa planilha, ela é elaborada, cada linha aqui, corresponde a uma semana de cultivo. Então, vamos entender aqui. Uma semana de cultivo, 7 dias, né? Nessa primeira semana, a gente considera, aqui ela inicia, o programa alimentar ele se inicia considerando peixes de 0,5 grama, e se espera que ao fim dessa semana ele atinja 1,5 grama, primeira semana de cultivo. Nesse momento, ele vai consumir 11% do seu peso vivo, né? Então, essa taxa aqui, ela é decrescente. Observe que, na medida que o peixe vai crescendo, essa taxa vai diminuindo. Isso é normal, isso é um padrão observado em várias espécies. Isso é o normal. Essa tabela também, essa planilha também já recomenda o número de tratos durante o dia. Peixes mais jovens devem receber essa ração deve ser separada em mais porções ao longo do dia. Então, perceba que também é decrescente. No início do cultivo, são fornecidas 8 rações, 8 refeições ao longo do dia, e esse valor vai decrescendo ao longo do cultivo. Nessa coluna aqui, nós vamos observar a quantidade de ração em gramas que deve ser fornecido por dia. Né? Isso aqui é o resultado da multiplicação da biomassa, que é a população de peixes. Né? Então, temos aqui 20.000 peixes multiplicados pelo valor médio entre 5 e 0,5 e 1,5, né? Que é o valor médio ali da semana, a média da semana, vezes a taxa de arraçoamento. Né? No caso aqui, 11% do peso vivo. Então, nessas condições aqui, para o nosso viveiro de 20.000 peixes, nós vamos aplicar 2,2 kg nesse dia, divididos em 8 porções. Né? Dividido por 8 porções, cada porção de alimento deve receber 275 gramas. Né? Como nós estamos comentando especificamente da fase de engorda, vamos observar aqui uma linha da fase de engorda. Nesse caso aqui, os peixes entraram na 11ª semana de criação. Considerando que eles iniciaram lá com 0,5 grama, eles vão iniciar essa fase de cultivo em torno de 110 gramas, vão atingir até 140 gramas. Nesse momento, eles recebem uma taxa de arraçoamento de 4,6 do seu peso vivo, né? Ou seja, a gente vai utilizar 4,6% da biomassa em 4 tratos diários. Né? Isso é o equivalente a 115 gramas dia para o nosso viveiro de 20.000 peixes. Né? O bom de se trabalhar com planilhas é que a gente pode ajustar esse valor aqui. Se meu viveiro tem 3.000 peixes, ele já calcula automaticamente. Então, no nosso viveiro de 3.000 peixes,
com o peso médio aqui em torno de 110, 140 gramas, nós vamos aplicar 17 mil gramas de ração ao dia. Entendida essa planilha, como que ela se utiliza, nos resta saber o quê? Para ajustar a ração dos peixes. Nos resta saber o peso médio, como é que a gente determina o peso médio dos peixes, né? Mas antes da gente passar para esse assunto, é importante saber, né, uma observação, que peixes, que no caso o caixara e o pintado, são peixes de hábitos noturnos. Então, esses peixes podem ser alimentados durante a noite, né? Desde que no viveiro se tenha monitoramento de oxigênio dissolvido e disponibilidade de aeração, né? Porque a gente sabe que durante a noite não há produção de oxigênio vindo das microalgas, porque está no escuro, né? E as microalgas só produzem oxigênio durante a fase luminosa do dia. Então, esses peixes só devem ser alimentados durante a noite se houver essa disponibilidade de monitoramento de oxigênio e de aeração. Para o caso de você alimentar os peixes e o oxigênio dissolvido está baixo, então são ligados os aeradores, né? Caso não seja possível, alguns produtores trabalham com a alimentação desses peixes de hábito noturno, né? Eles aplicam a ração ao amanhecer do dia e outra ração um pouco antes de escurecer. Seria uma opção para esses casos onde não há disponibilidade de monitoramento nem de aeração do viveiro. Então, para a gente ajustar essa ração, é necessário a gente fazer uma biometria, né? O que é a biometria? A biometria nada mais é do que você determinar o peso médio dos peixes. E como é que é feito esse processo? Você vai capturar uma amostra de peixes do viveiro. Essa amostra você vai pesar utilizando-se uma balança, né? No caso aqui, observe que a balança foi zerada, né? Foi feito a tara. Em seguida, a gente pesa os peixes, né? É importante sempre anotar o peso correspondente dos peixes, né? Cuidado para não anotar junto o peso do balde, o peso de água ou qualquer outro peso. É importante que seja somente o peso dos peixes. Por fim, a gente conta a quantidade de peixes, né? Então, vocês viram que no vídeo, aqui nesse vídeo, foi utilizado uma balança, dessas balanças de comércio, né? Pode ser utilizada, mas existem outros modelos que podem ser utilizados também, como, por exemplo, uma balança como essa, que ela é uma balança muito prática de ser utilizada no campo, né? Então, a gente vamos resolver esse exemplo aqui, né? Nós capturamos uma amostra de peixes, pesamos aqui o balde, vamos dar aqui a tara, o balde é equivalente a 290 gramas, dei aqui a tara, zerou. Agora vou colocar os peixes. Na primeira amostra aqui, pesou 1.712 gramas, depois eu contei os peixes, eu pesei então 16 peixes. Na minha segunda amostra, nós pesamos 498 gramas de peixes, equivalentes a 14, e por fim nós pesamos 2.140 gramas, que era equivalente a 20 peixes. Somando essas pesagens, nós obtivemos 5.350 gramas. O somatório dessas pesagens foi de 5.350 gramas. Quantos peixes foram amostrados? 50. Portanto, o peso médio desses peixes é 5.350 dividido por 50. O valor do peso médio é 107 gramas. Então, essa biometria é de fundamental importância para a gente ir lá na planilha e ver onde é que a gente vai se basear, né? Qual é a taxa de racionamento que a gente vai trabalhar, né? No caso aqui, 107 gramas, eu utilizaria na faixa de 6% do peso vivo para alimentação. Se meu viveiro tem 3.000 peixes, portanto, nessa semana, eu vou trabalhar com 17 quilos e 500 gramas divididos em 4 refeições. Isso vai dar o equivalente a
4 quilos e 400 gramas, aproximadamente, em cada refeição. É assim que a gente... Então, dessa forma, a gente responde aquela quarta pergunta, né? Como calcular a quantidade de ração administrada em um viveiro? Com auxílio de um programa alimentar fornecido pelo vendedor de ração e conhecendo a biomassa do viveiro, né? A biomassa do viveiro é o resultado da multiplicação da população de peixes presentes no viveiro pelo seu peso médio. Então, com base nessa biomassa, tendo em mãos o programa alimentar, a gente vai multiplicar, né? A gente vai conhecer a taxa de arraçoamento recomendada para aquele peso médio, conforme nós vimos aqui, e com isso a gente calcula a ração que deve ser aplicada no viveiro. Né? Agora vamos para a resolução dos nossos exercícios, que vai nos ajudar a fixar o conhecimento que nós trabalhamos até o momento, né? Os conhecimentos que nós trabalhamos até o momento. Mas antes, né, queria registrar aqui que essa semana nós tivemos, no dia 20 de março, o Dia Nacional da Aquicultura, e no dia 22 de março tivemos o Dia Mundial da Água. Então, deixo aqui os parabéns para aqueles profissionais que produzem alimento na água, né? Que todos nós um dia seremos. Então, muito obrigado